Meus irmãos, minhas irmãs, que a paz de Jesus, o nosso Divino Mestre, esteja em nossos corações. Estamos aqui mais uma vez para as nossas reflexões e nós buscamos hoje o livro da Esperança, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Pegamos a página 16, cujo item é Ninguém é inútil. E a lição nos diz o seguinte: não aguardes aparente grandeza para ser útil. Missão quer dizer incumbência, e ninguém existe aos ventos do acaso. Buscando entender os mandatos de trabalho que nos competem, estudemos de leve algumas lições de coisas da natureza. A usina poderosa ilumina qualquer lugar, a longa distância. Contudo, para isso, não age por si só. Usa transformadores de um circuito a outro, alterando em geral a tensão e a intensidade da corrente. Os transformadores requisitam fios de condução. Os fios recorrem à tomada de força. Isso, porém, ainda não resolve. Para que a luz se faça, é indispensável a presença da lâmpada, que se forma de componentes diversos. O rio, de muito longe, fornece água limpa à atividade caseira, mas não se projeta desordenado a serviço das criaturas. Cede os próprios recursos à rede de encanamento. A rede pede tubos de formação variada. Os tubos exigem a torneira de controle. Isso, porém, ainda não é tudo. Para que o líquido se mostre purificado, requer-se o concurso do filtro. O avião transporta o homem de um lado para outro da Terra, mas não é um gigante autossuficiente. A fim de elevar-se, precisa de combustível. O combustível solicita motores que o aproveitem. Os motores reclamam os elementos de que se constituem. Isso, porém, ainda não chega. Para que a máquina voadora satisfaça os próprios fins, é indispensável se lhe construa adequado campo de pouso. No dicionário das leis divinas, as nossas tarefas têm o sinônimo de dever. Atendamos à obrigação para que fomos chamados no clima do bem. Não te digas inútil, nem te asseveres incompetente. Para cumprir a missão que nos cabe, não são necessários um cargo diretivo, uma tribuna brilhante, um nome preclaro ou uma fortuna de milhões. Basta estimemos a disciplina no lugar que nos é próprio, com o prazer de servir. Nós vemos aqui perante a lição, meus irmãos, que quando nos dá o exemplo da usina, do avião e do rio, eles nos mostram aqui todos os componentes necessários para que se chegue à reta final, para que aquele instrumento seja útil. E ele nos dá um exemplo da necessidade de todos os itens. E assim, chegando aqui ao final da mensagem, quando ele nos fala que no dicionário das leis divinas, as nossas tarefas têm o sinônimo do dever, e ele nos fala, atendamos à obrigação para que fomos chamados no clima do bem. Não te digas inútil, nem te asseveres incompetente. Para cumprir a missão que nos cabe, não são necessários um cargo diretivo, uma tribuna brilhante, um nome preclaro ou uma fortuna de milhões. Basta estimemos a disciplina no lugar que nos é próprio, com o prazer de servir. Então, meus irmãos, todos nós
devemos e podemos ser útil na nossa atividade comum do dia a dia. Nós devemos ser útil na sociedade, no trabalho, no campo a qual nós fomos chamados, nós devemos ser útil. E a lição nos ensina que ninguém é inútil. Não tem uma criatura sequer que seja inútil. Nós precisamos da convivência, nós precisamos uns dos outros para o nosso crescimento. Então, onde quer que nós estejamos, nós devemos ser útil. E para ser útil, nós devemos cumprir, como nos fala aqui, com o dever, com os nossos deveres. E cumprindo os nossos deveres, nós temos que colocar, primeiramente, como nos fala aqui, a disciplina. Temos que ser disciplinados em todas as nossas atividades. Em qualquer campo que seja que nós estamos atuando, nós temos que usar a disciplina para ser útil ao nosso semelhante. Tanto que quando o Chico foi abrir a casa espírita, a qual ele militou por muitos anos, ele foi ter com Emmanuel o que era necessário. O Emmanuel então diz ao Chico que era necessário 3 coisas. E o Chico perguntou então quais seriam. E ele diz então: disciplina, disciplina e disciplina. Então, nós temos que colocar isso nas nossas atividades. A disciplina, sermos disciplinados em tudo aquilo que nós formos fazer. Colocando a disciplina, cumprir com o nosso dever e atender os chamados no clima do bem. Porque todos nós estamos na Terra para viver em sociedade, necessitamos uns dos outros para o nosso crescimento, para a nossa evolução, e temos que nos exercitar no clima do bem, praticar o amor, a caridade para com os semelhantes, a qual Jesus nos ensinou. E na mensagem de hoje, muito importante lembrar que ele nos fala que ninguém é inútil. Todos nós possamos ser útil ao nosso semelhante, ao nosso próximo. Em qualquer situação, em qualquer atividade, nós podemos ser útil àquela pessoa que necessita, aquele irmão que busca o auxílio, aquele irmão que busca uma palavra de reconforto. Nós devemos ser útil dentro do lar, no trabalho ao qual nós militamos, no templo religioso, em qualquer situação. Então, meus irmãos, aproveitemos a lição de hoje e reflitamos nas nossas atividades, se estamos sendo útil ao nosso semelhante, se estamos praticando bem, se estamos cumprindo com o nosso dever, com as nossas obrigações. Perante a lição, nós possamos refletir no nosso dia a dia e procurar em todas as atividades ser útil para o nosso semelhante. Que Jesus, o nosso mestre maior, o nosso irmão, amigo, esteja sempre presente em nosso coração, nos abençoando, nos protegendo e nos amparando sempre. Muita paz a todos.